a pergunta de que maneira os pais podem identificar um problema, né? Entender que há um problema na criança. É porque ela está gordinha, ou tem algum outro comportamento que deve ser observado? Como é que os pais devem conduzir essa questão? Bom, em relação ao peso, né? A gente tem aquele mito, né? Aquela ideia que é cultivada lá dos avós de que a criança precisa comer e precisa ser gordinho para ser saudável, Sim, né? se não fosse gordinho, a vovó tuchava comida, como Ex- diz o outro, né? E exatamente. é um erro, né, É um doutora? erro grave. É, a ideia é assim, ele está crescendo, ele não pode deixar de comer. Criança pode ter restrição alimentar quando a alimentação é inadequada, né? Então, a gente tem cálculos, a gente consegue saber quantas calorias que vai oferecer, né, para essa criança e restringir o que está em excesso, sem dúvida, tá? Outra coisa que a gente traz da avó é que quando. Não, deixa a criança, não tem problema que ele é gordinho. Quando crescer, vai ter o estirão, vai ficar adulto e emagrece. Esse estirão aí é aquilo que acontece ali pela casa dos 6, 7 anos, né? Não, não, o Não? estirão puberal, que Ah, é que é o lado da perto da adolescência. adolescência, Porque perto nessa do fase a criança adulto. dá uma espichada também, né? Ela tem um crescimento muito maior no primeiro ano de vida, proporcionalmente. Depois acaba ficando um pouquinho mais estável. E o Aham. estirão é diferente dos meninos para as meninas, mas é na fase da Da adolescência. adolescência. Bom, se a criança que é obesa, ela vai ter o estirão, vai crescer, e aí vai no adulto corrige, então a gente não teria adulto Os obeso, adultos obesos, né? Então isso é um outro erro. Não dá, tem que corrigir o quanto antes. Não dá para esperar o período do estirão, tá? E uma dificuldade que a gente tem é de visualizar, como você falou, né? A criança, ela não deve ter barriga. Então, É isso. mesmo. E assim, para calcular, para saber se está fora do padrão, tem que pesar, Ou tem seja, a que criança tem medir que ter aquela barriga tanquinho que o pessoal fala, assim, é lisinha, retinha, lisinha. barriga reta. Isso é o ideal para uma criança, mas mesmo assim, claro, é que nem a questão do adulto, né? Tem adultos que a gente vê que são mais encorpados, né? E que a hora que a gente calcula pelo IMC, o IMC é a relação da altura para o peso, né? Uhum. Se ele tá. E o diagnóstico, né, de sobrepeso e obesidade é feito através do IMC. No caso das crianças, a gente faz esse cálculo e coloca numa curva de crescimento. Acho que todo mundo já viu, né? Quando leva no pediatra, o pediatra coloca na curva para ver se a altura, se o crescimento está adequado, a estatura e o peso. Então, uma consideração importante é que a gente precisa medir, precisa pesar, precisa ver a altura, precisa calcular, porque os nossos olhos vão nos enganar, É verdade. tá? Então, assim, quando é muito visível, né, a gente vê que as crianças são gordinhas mesmo, é, talvez seja mais fácil, mas muitas crianças que não, visualmente, não têm sobrepeso, não têm obesidade e realmente são. Eu Então, acho tem que que ter esse cuidado. essa dica que a senhora está dando é muito importante para nós, para você que nos acompanha aí pela Vale TV também, porque no dia a dia, vamos combinar, a gente não percebe essas coisas, né? Eu vejo por mim. Eu tenho camisas na minha casa que eu sempre usei e que hoje não me servem mais. Uhum, E eu não consegui enxergar em que momento isso aconteceu. uhum. Vai acontecendo devagarinho e de repente ela não serve, né, Felipe? Felipe é magro, né? Eu acho que ele não sabe do que eu tô falando, né? Mas você aí de casa deve saber disso. E com o teu filho não vai ser diferente, porque você tá ali todo dia olhando para a carinha dele. Você não vai perceber que É, ele ficou barrigudinho, por exemplo. uhum. Por isso é muito importante esse acompanhamento Sim, com um com pediatra, pediatra. né? Uhum. E o pediatra vai saber direcionar, né? Se precisa de uma avaliação do especialista para auxiliar, ou se é possível mesmo, ali na consulta de puericultura, né, com o pediatra, se é possível solucionar.